primeiro ano do ensino médio, conforme nós vimos nas últimas 3 semanas da nossa apostila, a colonização portuguesa na América Portuguesa, o Brasil, e a prática da escravidão mercantil, o tráfico de pessoas escravizadas no Oceano Atlântico. Os números do tráfico de pessoas escravizadas no Oceano Atlântico são a escala de milhões. De 1482 ao ano de 1870, os cálculos indicam 12 milhões e 500 mil pessoas que foram tiradas do continente africano, vendidas a traficantes de escravos europeus, que então embarcavam essas pessoas em navios chamados tumbeiros e faziam o transporte dessas pessoas para o continente americano. Uma parte muito pequena ia para portos europeus, a grande maioria para o continente americano. Em 1482, a fundação do Forte de São Jorge da Mina, uma fortificação portuguesa que servia como local de embarque e desembarque, um balcão de negócios, e ali começa mais seriamente a prática da comercialização de escravos. Destes 12 milhões e meio, cerca de 40% para cá, para a América Portuguesa. Então este escravismo colonial, ele está numa transição entre o capitalismo mercantil, capitalismo, sua fase chamada comercial, mercantilismo, capitalismo financeiro, capitalismo industrial. Ele pega esses dois momentos de formação e transição do sistema capitalista, e este tipo de prática não se sustentaria se não fosse lucrativo. Pese o lado humano que nós observamos, em qualquer ponto de vista, é um lado de uma crueldade, de uma brutalidade, de um sofrimento absurdos. Qualquer estatística que nós olhemos desse tráfico de seres humanos é coisa que nós falamos na última aula, desses cerca de 12 milhões e meio de seres humanos, 20%, por volta de 20% morriam ao longo da travessia, morriam de vários tipos de doença, desinteria, escorbuto, sífilis, sarampo, varíola. As condições nos porões eram péssimas, muitos desembarcavam com cegos, porque havia muita inflamação, muitas infecções nos orifícios, na boca, no nariz, nos olhos. Então, muitos, quando desembarcavam nos portos americanos, desembarcavam já com graves problemas problemas bucais, problemas, né, no trato respiratório, e muitos desembarcavam cegos, perdiam ao longo da travessia a visão devido a infecções. E o trabalho em plantações, relatos mostram que a vida útil ia de 5 a 10 anos no máximo, e aos 30 anos de idade, fisicamente, esse ser humano já estava completamente arruinado, envelhecido e sem nenhuma saúde para continuar qualquer tipo de trabalho. Expectativa de vida realmente muito baixa. Em 1840, em depoimento ao parlamento britânico, um ex-traficante de escravos chamado Joseph Clifford disse que traficava qualquer tipo de ser humano, que chegou a traficar mulheres grávidas, príncipes de grupos africanos, crianças, velhos, mancos, coxos, qualquer ser humano que ele pudesse retirar do continente africano e embarcar no navio, ele embarcava. O que nós sabemos anterior a esse período é que havia uma preferência entre homens da idade entre 8 e 25 anos de idade. Entrando no século XIX, nos anos 1800, a prática parece ser essa mesmo, de qualquer pessoa ser colocada ali, despachada para a América e negociada, vendida sob qualquer condição. Portanto, toda preocupação que acontecia não era nenhuma preocupação humana, humanitária, era uma preocupação com lucro, porque um escravo, um ser humano tornado escravo, escravizado, morto, era uma perda desse investimento, desse negócio. Por isso, a partir de 1750, nesses navios era comum a presença de um médico, um cirurgião,
para evitar se espalhassem doenças, infecções e tentar salvar os lucros, não as pessoas, os lucros. A alimentação básica dada a essas pessoas nos navios consistia em milho, feijão, arroz e carne seca, tudo misturado em um balde, em que eles comiam em conjunto ou servidos em cuias, em colheres, dados na mão de cada um, e isso aumentava ainda mais os casos de contágio e infecções. E uma das formas de evitar que infecções se espalhassem eram molhar as pessoas com vinagre, molhavam as pessoas com vinagre e forçavam eles a fazerem bochechos com vinagre, na crença de que o vinagre cortaria essas infecções do nariz e da boca. Outro problema seríssimo era a desidratação. Os porões dos tubeiros dos navios, como era muita gente amontoada e podia chegar a temperatura de 48, 50 graus. A água era servida diariamente durante essas refeições de baldes, mas nunca era suficiente para matar a sede, para hidratar minimamente estes seres humanos. E aqueles que conseguiam desembarcar aqui, com sorte, com alguma saúde, eram renegociados, vendidos em mercados de escravos que se estendiam dos portos ao interior e separados daqueles com quem tinham alguma afinidade de idioma, de religião, que era uma medida adotada para evitar articulações, rebeliões. Eram, mais uma vez, separados daqueles com quem haviam convivido ao longo da travessia. Nesta última semana desta apostila, nesta semana 4, a posta de atividade é a leitura de um livro clássico sobre essa história da escravidão no Brasil, do historiador Jacob Gorender, disponível para baixar, tem o link nessa apostila. Sugiro as atividades do livro didático, quem já havia feito, quem já havia assistido aos primeiros vídeos lá atrás, já havia feito, muito bem. São as páginas 62, números 1, 2 e 3 do quadrinho azul da página 62 e a página 63 sem o número 8. Página 63, do 1 ao 7, não precisa fazer o número 8. Então essas são as sugestões para essa semana 4, a semana que a gente encerra essa primeira apostila e aguarda os próximos materiais vindos da Secretaria de Estado de Educação para o nosso trabalho, certo? Então, boas leituras, bom trabalho, estamos disponíveis aí e sigamos, né, na expectativa do retorno. Até a próxima então, gente.